Em alguns processos dentro da matemática, como por exemplo calcular a regra da cadeia ou integral por substituição, a gente precisa identificar a composição. Nesse vídeo eu vou te dar uma ideia geral do que é compor funções e também vou te mostrar vários exemplos para a gente identificar quais são as funções que aparecem nessa composição. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para mais novidades. Primeiro a gente vai falar sobre composição de função. O que é uma composição de duas funções, né? Composição é mais uma operação que a gente pode fazer com funções. A gente pode somar, a gente pode subtrair, multiplicar por escalar, multiplicar duas funções e até dividir duas funções. E a composição é mais uma operação que a gente pode fazer com funções. Quando a gente tem duas funções, por exemplo, aqui eu trouxe a f de x igual a cosseno de x e a g de x como sendo x² mais 3x. E a gente quer compor essas duas funções, a gente vai jogar uma função dentro da outra, né? Eu posso jogar a g dentro da f e eu posso jogar a f dentro da g. Isso é composição de função. Aqui a gente tem uma função f cujo argumento é x. Então, quando eu faço f da g, significa que no lugar desse x eu vou trocar por g. Não importa também qual é a função g, pode ser qualquer outra coisa, mas nesse exemplo a gente vai trocar todo o x que está aqui por g de x. Tá? E se eu fizer g da f, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou trocar todos os x que estão aqui na minha função g pela função que eu tenho aqui definida como f de x. Tá? Então, eu vou fazer essas duas situações. Como eu costumo fazer? Eu já troco o nosso argumento g de x, né? Tinha x, agora eu quero jogar para g de x para fazer a composição, e eu vou escrever quem é essa minha g de x, que é x² mais 3x. E pode ser qualquer função, né? E aí eu sei que a minha f, ela é cosseno de x. Só que onde tem o x, eu preciso trocar por esse novo argumento. E até deixei em roxo aqui para ficar bem destacado, que eu vou trocar todo o x que estava aqui por x² mais 3x. E a gente já tem a composição dessas duas funções. Agora, se a gente faz f da g, o processo vai ser muito similar, só que a gente tem que tomar cuidado com a função que a gente está substituindo. Então, eu vou trocar primeiro a f de x pela definição dela, que é cosseno de x. Significa que onde tinha x aqui na minha g, eu vou precisar trocar por cosseno de x. E aí eu vou deixar indicado aqui entre parênteses, tá? Para a gente sempre identificar, ó, aqui eu não tinha um x², então eu deixei um parênteses elevado ao quadrado, mais 3 vezes o x, que eu também deixei entre parênteses para a gente agora substituir por cosseno de x, que é a minha f, para a gente poder compor essas duas funções. Nesse caso, de novo, não tem muito que a gente fazer, mas eu vou reescrever isso, cosseno ao quadrado, né? Mais 3 cosseno de x. Essa é a forma de a gente compor duas funções. Só que como a gente, em muitos processos, como regra da cadeia e integral por substituição, a gente já tem a função composta, o nosso processo vai ser o contrário. Quem que vai ser a função que está dentro e quem é a função de fora, né? Qual que é a função que eu joguei lá dentro, qual que é a função que estava fora. Aqui não, aqui a gente já tinha as duas funções e eu fiz a composição. Lá a gente vai ter a composição e vai querer separar essas duas funções. Então, eu trouxe algumas situações, alguns exemplos de funções e a gente vai analisar cada um deles. A gente vai falar primeiro da potência, tá? Nem todas as funções elas aparecem em composição, às vezes elas aparecem em composição com outras operações. Então, aqui eu trouxe a função e a gente vai identificar a composição. São exemplos onde sempre vai aparecer essa composição. Função potência. Um exemplo seria f de x igual a x² mais 3 elevado isso tudo a 5. Aqui eu tenho uma potência. Eu tenho esse 5, tá? Então, tudo que tá aqui dentro do parênteses vai ser o meu U. E aqui eu já vou trazer para a notação que é mais utilizada em cálculo, que é U e V, tá? Então, a minha U sempre vai ser o que está ali dentro dessa potência, dentro desse parênteses, quando a gente está observando uma função potência, né? Essa é a minha U.
E a V, então, vai ser U elevado a 5, porque eu identifiquei que o expoente aqui da potência é 5. Se eu for substituir agora no lugar da U esse 5x² mais 3, eu volto a ter a minha função inicial f de x. Se eu tenho, por exemplo, agora uma função racional, que é muito parecida com a função potência, só que a potência está lá no denominador. Então, a gente vai ter, por exemplo, f de x igual a 1 sobre x mais x elevado a 4 mais n a x elevado isso tudo a 4. Então, de novo, a gente tem a mesma situação. Aqui eu posso destacar que não precisa necessariamente ser 1 aqui no numerador, pode ser qualquer número, desde que não tenha a variável x, mas aqui pode ser qualquer número. E dentro desse u, dessa potência, aqui pode aparecer qualquer função também, tá? Aqui, então, a minha u vai ser o que está ali dentro dessa potência, mesmo que a potência está no denominador. E eu já coloquei uma função, inclusive, exponencial aqui dentro, mas pode ser qualquer função. E a v, então, vai ser a própria 1 sobre u elevado a 4. Se eu quiser trocar esse u por x, eu também posso, mas como a gente vai lá em cálculo sempre usar essa notação v de u para derivar, por exemplo, a regra da cadeia, eu estou mantendo esse padrão aqui. Se eu quero falar agora de uma função que tem raiz, a mesma ideia. Raiz enésima, então eu peguei aqui raiz quinta de 3x mais cosseno de x. Então, a raiz quinta, ela não tem a variável. E a u vai ser tudo que está ali dentro dessa raiz. Então, a minha u vai ser 3x mais cosseno de x. Pode ser qualquer coisa, né? E a v, então, vai ser a raiz quinta de u. Se eu substituir a u que a gente escolheu aqui dentro, eu volto a ter a função inicial f de x. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma exponencial, que é diferente de uma potência, porque a potência tem a variável na base e a exponencial ela tem a variável no expoente, né? Por isso que a u está aqui no expoente. E esse a pode ser qualquer número maior do que 1, maior que 0, né? E diferente de 1 para valer a função, as propriedades de função exponencial. Então, um exemplo seria e elevado a 4x mais seno de x. Então, eu identifico que a é igual a e, né, que é o número de Euler, e que o u é o que está lá no expoente. Então, sempre vai ser esse padrão. Se eu tenho uma função exponencial, a minha u vai estar lá dentro do expoente. Nas outras situações, a gente viu que estava dentro do parênteses, embaixo da raiz. Aqui vai estar no expoente. E a minha v, nesse caso, vai ser a e elevado a u, porque a é igual a e. Uma outra situação, quando a gente tem logaritmo, quem vai ser a u, quem vai ser a v? Então, a v vai ser o logaritmo e a u é o que está dentro desse logaritmo. Pode ser um logaritmo de qualquer base também. Aqui eu peguei o logaritmo de base 10, então eu sei que a u é o que está ali dentro do logaritmo, é o logaritmando, né? E a v vai ser o log de u. Mais algumas funções. Cosseno. f de x igual a cosseno de 3x mais 2. Quem que vai ser a u nesse caso? A u vai ser a função que está ali dentro do cosseno, que foi a situação que a gente fez lá no início, né? E a v, então, vai ser a função cosseno. Começa a perceber como fica fácil identificar a u e a v se a gente olha para cada situação, para cada função. Parece que sempre a u é aquela que está dentro do parênteses, embaixo da raiz, né? Sempre vai ter um parênteses ali para a gente identificar a função u. E a função v, então, é a função que está fora. E por fim, a função seno é a mesma situação. E até coloquei aqui, ó, é um seno de 3 cosseno de x. Não importa quem está ali dentro do argumento do seno, pode ser qualquer função, sempre vai valer, inclusive uma função cosseno, uma exponencial. Né? E a v, então, é a própria função seno. E assim, então, a gente finaliza esse vídeo. Espero muito ter te ajudado, que fique mais fácil agora você aplicar a regra da cadeia, fazer integral por substituição. Desejo a você muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.